Bom dia, primeirão, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma correção de listas de exercício. E agora a gente vai corrigir as nossas listas número 1, número 2 de filosofia, tá bom? Fecha o caderno de história, abre o caderno de filosofia e vamos às correções, tá bom? E filosofia em 2020, como tudo que é novo nesse ano está acontecendo, em filosofia teremos algo novo. Vocês, nas semanas de avaliações que vocês vão ter que fazer, as atividades da semana que vem, é, entre elas vai ter também algumas questõezinhas para vocês responderem de filosofia, tá? Como a gente não tem tempo hábil de fazer a gente não teve um tempo hábil de fazer um trabalho dentro de sala de aula de filosofia, eu vou converter nisso também cobrando algumas atividades na semana que vem, tá bom? Por isso que a atenção na correção dos exercícios, principalmente de filosofia, que são muitas questões de debate aberto, de diálogo, então que se vocês não entenderem muito bem, vocês vão deixar passar batido e vão passar um pouco de dificuldade lá na frente. Ok? Vamos nessa então. Na lista número 1, a primeira pergunta foi: explique o que é a filosofia. Filosofia é uma elaboração teórica, prática e conceitual acerca do surgimento do homem e de todas as coisas. Ou seja, é uma área que vai explicar o surgimento de tudo, quer explicar o surgimento de tudo. Investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletiva do senso comum que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. Ou seja, a filosofia busca explicar o surgimento do homem e das coisas além daquilo que é senso comum, além daquilo que as pessoas acreditam que demonstra, que já explica a existência. Tá bom? A palavra filosofia significa amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Aqui, ignorância não no sentido de ser ignorante, de ser rude, de ser bruto, nada disso. Ignorância de não saber, de não ter luz, de não ter conhecimento, de não ter razão sobre a explicação das coisas. Tá bom? Philos, Sofia, amor à sabedoria. Significado. Aí a questão 2 nos questiona no seguinte aspecto: quais são as origens da filosofia? De cara, antes da resposta, você já sabe que a filosofia é grega, né? Foram os gregos que criaram. Se foram os gregos que criaram, então nasceu aonde? Na Grécia Antiga. A filosofia nasceu na Grécia Antiga, no mesmo período em que surgiram as cidades e estados, por volta de mais ou menos no século VII a.C. Segundo os registros, essa foi a primeira vez em que os homens começaram a tentar explicar o mundo à sua volta de uma forma lógica e racional. 3. O que é o pensamento mítico? Que também poderia ser o seguinte aspecto da pergunta: qual é a base do pensamento mítico? O tipo de pensamento que existia na Grécia Antiga e do qual a filosofia precisou se diferenciar ficou conhecido como pensamento mítico. O que é um mito? O que é um mito? Mito é uma fábula, é uma história contada, né? É uma forma de se contar as coisas, a origem das coisas, não de uma forma lógica. Então, ele era constituído por um conjunto variado de mitos que explicavam a organização do universo e os fenômenos naturais. De certo modo, o conteúdo desses mitos nos é familiar porque a cultura ocidental se encarregou de mantê-los vivos em nossas memórias. As histórias dos heróis, deuses e semideuses gregos, que frequentemente são objeto de narrativa cinematográfica, né? Então, vários filmes, livros, gibis, como eu contei na aula, né? Estava falando em sala de aula e já falei na quarentena, né? A base do pensamento mítico era esse pensamento não racional, não lógico, né? Se buscava explicar as coisas através de uma história, de uma fábula, de um conto criado, sem nenhuma sustentação científica, sem nenhuma sustentação lógica. Assim era o pensamento mítico que a filosofia vai se diferenciar. Então a explicação mítica não está baseada na ordenação racional, que caracteriza o discurso lógico. Ela não se preocupa com a verossimilhança dos fatos narrados. Por vezes, o pensamento mítico opera por saltos e apela para o domínio do fantástico ou do sobrenatural. Não cabe ao ouvinte de um mito o questionamento sobre a sua verdade, porque, na verdade, dentro de um mito, não interessa o que é verdade, né? Por não recorrer à racionalidade da comunidade a quem se dirige, o pensamento mítico se funda, sobretudo, na autoridade de quem o transmite e na força da tradição. É por isso que a cultura grega ela chega até os dias atuais, porque é uma mitologia forte, a mitologia grega é um código de normas, de mitos fortes, e que influenciaram muito a cultura greco-romana ali na Idade Antiga,
que influenciou muito a cultura renascentista na Idade Moderna e que influencia muito as nossas artes hoje na Idade Contemporânea. Para vocês verem que então essa mitologia grega que aconteceu lá no século VI, VII, VIII a.C., ele segue até os dias atuais, 2020, ainda influenciando. É claro que ele não tem mais o mesmo peso que tinha antes, mas a existência, o significado, ele é grande, né? O que seria da Disney sem a mitologia grega, né? Hércules e por aí vai, tá bom? Então, sempre numa perspectiva totalizadora, ordenada e organizada. Ele dizia respeito à espécie humana, isto é, dirigia-se aos gregos e seus deuses tinham características antropomórficas, né? Então não tinha nenhuma base de sustentação lógica dentro do pensamento mítico. E aí sim vem a questão 4. Quais são as diferenças entre o pensamento mítico, esse pensamento que a gente falou agora, e o pensamento filosófico, esse novo jeito de pensar? O conhecimento mítico utiliza elementos sem fundamentação, no sentido que não admite questionamentos e fica a encargo da transmissão do conhecimento, antecedendo a lógica filosófica. O pensamento filosófico em si busca interrogar e compreender a essência das coisas, né? Ou seja, só repetindo, o pensamento filosófico busca interrogar, questionar e compreender, entender a essência das coisas, não se baseando na religião para chegar em uma resposta, utilizando de diferentes formas de reflexão para chegar no resultado final. Então é aquele conhecimento que a gente produz, que a gente investiga, que a gente estuda, que a gente pesquisa. É um tipo de pensamento lógico, que tem início, meio e fim, tem um porquê, tem um como, tem um aonde. Essas perguntas que não tem no pensamento mítico. Vale ressaltar então que o conhecimento mítico ele não é válido para a pesquisa científica. Esta que precisa de indagações com fundamentos comprovados para demonstrar a sua veracidade. Questão 5. Qual era a utilidade do pensamento mítico na Grécia Antiga? Aqui a gente está falando de um período histórico anterior ao surgimento do pensamento filosófico. Então, qual era a base desse pensamento mítico? Vamos lá. A utilidade em si, né? O papel da narrativa mítica era fundamental na Grécia Antiga porque elas desempenhavam, por assim dizer, uma função pedagógica na formação do homem grego, né? Ou seja, só existia esse jeito de pensar e de explicar as coisas. Então ele era a base de formação, de escolaridade que nós tínhamos naquele período. E o homem era formado, criado, educado através desses aspectos míticos, do pensamento mítico naquele período. Hércules, Zeus, Atena, Baco, e todo mundo da mitologia grega, de certa forma, influenciou a formação cultural do Ocidente até os dias atuais, nessa crença divina, de poderes, de seres sobrenaturais. Então, se vocês verem uma parte importante da história grega que influencia muito os nossos dias atuais culturalmente, não tanto cientificamente, mas no aspecto cultural e linguístico bastante. Tá bom? Feito isso, galera, pega lá a lista de exercício número 2, que nós falamos sobre o pensamento mítico, a transição, na verdade, do pensamento mítico para o pensamento lógico, para as correções. Lembrando que não deixem de de sanar as dúvidas de vocês. Não fiquem com as dúvidas, tá bom? Me procurem no privado, pesquisem, questionem esses exercícios para vocês não ficarem com os deveres errados. Beleza? Vamos lá então. Lista número 2. Questão 1. Qual era a base de explicação do pensamento mítico? Os mitos gregos antigos encontraram na origem dos deuses a explicação para o princípio do cosmo e da vida humana. Por exemplo, neles a criação dos seres humanos é contada como obras dos titãs, deuses nascidos no início dos tempos, né? Então essa era a base da explicação do pensamento mítico, era explicar as coisas através de uma mitologia, de um princípio próprio desse pensamento grego antigo. Tá bom? 2. Explique a origem do pensamento lógico. A filosofia não deixou de lidar com preocupações semelhantes, né? Aquelas preocupações que tinham o pensamento mítico, mas passou a elaborar respostas diferentes sobre a origem das coisas e dos seres, pois se orienta por um princípio bastante diferente daquele adotado pela narrativa mítica. O discurso filosófico, então, ele dispensa explicações fantásticas e sobrenaturais, porque ele é guiado inteiramente pelo Logos. E o que seria o Logos? Antes da gente chegar nessa questão. Vocês sabem o que é o Logos? Logos lembra muito ao termo de lógica. Será que tem a ver com isso? Vem a questão 3, então, e pergunta a gente o seguinte. Explique a origem do termo Logos e a sua aplicação na filosofia.
Logos é um termo traduzido frequentemente pelo vocábulo razão. Lembra? Pensamento lógico, é um pensamento racional. Essa é a base do significado dessa palavra. Só que o logos filosófico, dentro da filosofia, o logos ele vai ter um alcance bem maior, significando razão como ordenação coerente da realidade. Então é uma construção linear da realidade tendo coerência. A linguagem como meio de expressão dessa racionalidade. E finalmente o próprio pensamento doravante erguido não mais sobre a base da mera autoridade, mas fundamentado em argumentação, portanto passível de ser questionado. Então é uma construção de conhecimento, um método científico que ele pode ser questionado, como até hoje é assim as bases, as pesquisas científicas. Antes o que você acreditava? Que uma explicação mítica você não podia questionar. As coisas aconteciam assim e pronto. O homem surgiu assim na mitologia grega e ponto. A Hércules é um semideus porque assim quis Zeus, que se relacionou com uma pessoa da Terra. E assim nasceu Hércules. E ponto. Não tem uma explicação lógica. Como é que um deus se relacionou com um humano e tudo mais? Não importava no pensamento mítico. Já o pensamento lógico, não. Ele precisa de uma argumentação, de uma coerência, de uma razão, de uma ordenação racional. Então, a base do pensamento lógico, filosófico, é a base hoje do nosso pensamento científico. É a imposição dessa racionalidade, então, inerente ao discurso filosófico, que marca propriamente a distinção entre o discurso da tradição mítica e essa nova maneira de encadeamento das ideias, a qual se deu o nome de filosofia. Tá bom? E é por isso que a filosofia, galera, ela é a mãe de todas as disciplinas. É mãe da história, da geografia, da sociologia, da matemática, das linguagens, das artes e tudo mais. Por que ela é a mãe? Porque ela é a base de toda a produção de conhecimento, esse método novo de produzir, de pesquisar, de questionar, fora que se trata de um período histórico da Grécia Antiga. Então, por isso que várias coisas são ligadas à filosofia. Puxando a sardinha para a minha área de formação, que é a história. O pai da história é Heródoto. Heródoto ele era um filósofo até se tornar historiador. Nosso primeiro historiador, então, que deu origem à história, antes ele era filósofo, antes ele debatia esses questionamentos, essa origem de tudo. Pra vocês terem uma ideia. 4. Explica a mudança ocorrida na função do ser humano na transição do pensamento mítico para o pensamento lógico-filosófico. Então, qual era a base da mudança? Né? Qual é o porquê da mudança que ocorreu da função do ser humano? De um pensamento para o outro tipo de pensamento. Enquanto os poetas e os sacerdotes antigos diziam anunciar a verdade trazida a eles pelos deuses e pelas musas, o filósofo necessita explicar racionalmente aquilo que considera como verdade. Em resumo, na passagem do mito à filosofia, marca-se também uma transformação na concepção da função do ser humano. Entenderam? Na passagem do mito à filosofia, o homem, o ser humano, vai trocar de função. Ele vai deixar de ser mero transmissor da verdade para aquele que ativamente a produz, a elabora essa verdade. Aquele que pesquisa e questiona, então, a construção de uma verdade. Então, o ser humano ele deixa de ser apenas reprodutor, transmissor de informação, e sim ele passa a ser conhecedor e produtor desse conhecimento. Tá bom? 5. Qual o cuidado que devemos ter ao estudarmos o pensamento mítico, a cultura e filosofia da Grécia Antiga, né? Se a gente está tratando de um período histórico longínquo, né? A Grécia Antiga, que não é a mesma Grécia de hoje em dia, tá bom? Na verdade é bem diferente. Vocês forem hoje na Grécia, parece que a gente está falando de um outro país. Vocês vão se remeter à Grécia Antiga porque lá estão as ruínas históricas, que é patrimônio cultural da humanidade. Mas toda a estrutura política e social da Grécia de hoje em dia, ela é bem diferente do que era a Grécia antigamente. Quando estudamos então o pensamento mítico, a filosofia e a cultura grega, é preciso considerar que há uma enorme diferença em relação à nossa maneira contemporânea de pensar. Então a gente tem que fazer esse afastamento. Hoje é hoje, o que aconteceu no passado é passado. Devemos nos lembrar então de que a religião grega, assim como a filosofia, era pagã e não considerava as ideias de criação, revelação e de um Deus pessoal absolutamente essenciais para a tradição judaico-cristã. Nós, que somos maioria cristã lá no colégio, esse modo de pensar dos gregos antigos não cabe muito ao nosso jeito de pensar. Primeiro porque nós cremos num Deus único, né? Ou seja, a nossa religião é monoteísta.
O que não era com os gregos antigos, que eram politeístas, acreditavam na existência de vários deuses. Então isso vai influenciar, de certo modo, o jeito de pensar e de viver. Aquilo que em geral então entendemos corriqueiramente por divindade não estava presente na narrativa mítica nem na filosofia antiga. É necessário então termos isso sempre bem claro para que não acabemos por impor ao mundo grego antigo elementos de compreensão próprios da nossa cultura ocidental. Então a gente não pode falar, poxa, como é que os gregos faziam isso se isso era errado? Eu não vou citar certas coisas porque vocês não podem saber. Mas por que os gregos faziam isso lá atrás se hoje isso, se Deus não gosta, Deus proíbe? Porque essa não era a base de pensamento dos gregos antigos, tá bom? O jeito de pensar, de falar, de viver deles era de um modo totalmente e crenças diferentes, tá bom? Assim, quem já nasceu no interior de uma cultura judaico-cristã, como é o caso de muitos de nós, precisa se esforçar para compreender o paganismo antigo. Até porque a gente chama de pagão porque nós somos cristãos. Para eles, eles não eram pagãos, né? Turma, muito obrigado, tá bom? Não deixem de corrigir essas listas número 1 e número 2 de filosofia. Acho que essa semana eu vou utilizar uma das aulas de história para corrigir as outras listas de exercícios de filosofia, para vocês não ficarem com conteúdo sem correção para as atividades da semana que vem. Tudo bem? Lembrando que se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar lá no privado, no WhatsApp. Abração, turma. Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima.